Deixa eu ver. Que é. Ah, tá. Controle do organizador. Acho que isso. Ah, não. Aqui, ó. Abrir. Agora sim. Ah, achei. Não, é num cadeadinho que tem aqui. Pronto, agora, galera. Entrar. E aí, em geral. Como assim? Show. Deixa eu ver quanto tá. Quantos graus tá aqui, rapaz? A sensação tá frio, né? É, até que não tá tanto, tá 17 graus, mas a sensação 17 graus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. 25 aqui, você não vê um velho na rua. sério? Tá todo de moletom, escondido dentro de casa. 25, 26, então nem se conta. Meu Deus. 17 tá todo mundo pra UPA. Sério? Pai do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. É, porque tá, aqui esfriou agora esses dias, cara. Eu gosto do frio. Imagina se eu gosto do frio. Eu amo. É, né? Eu já peguei aqui 38. Misericórdia. Você tem ideia? Aqui não tem desculpa, Bruno. Se a mulher falar assim, vou pôr a roupa para lavar e se secar eu passo. Aqui não tem essa desculpa, não. Não tem, né? 10 minutos no sol já era. Tá Caramba. seco. Venta muito aí? Tem muito Aqui na vento? cidade venta bem. É época também. É, aqui no Sudeste, aqui onde eu tô, aqui não venta muito, cara. Tem muita árvore, muito, mas não é uma cidade que venta, né? Eu morei em São José dos Campos agora, e lá venta demais, porque é vale, né? O Vale do Paraíba ali, lindo. Rapaz, mas venta com força lá. Mas aí tem o problemão da maresia, né, Bruno? Aqui é, cara, aqui é complicado. Eu particularmente não gosto do clima daqui, porque é um clima muito úmido, né? Assim, é um calor, assim, por exemplo, faz calor, é aquele calor úmido, aí você fica, tipo, lá pro Vale do Paraíba, faz calor, por exemplo, mas é um calor seco. Então, assim, esquenta mais, não é tão ruim assim. Agora aqui, Pai do Senhor, Valéria. Eu vou falar aqui eu estava vendo, tem uma serra aqui que é chamada Suíça do Nordeste. Ah, é? Deu 11 graus. Eu falei, nossa, eu vou Nossa, montar um projeto lá. rapaz. Mas é assim mesmo. Aqui tem uma prova maior que o sertão era mar e o mar era sertão. A nossa região é de areia, muita areia. Impressionante, né, o Brasil, né? Como a Eu diversidade, né? acho admirável o Brasil. O Brasil com. Essa semana mandaram uma postagem para mim lá da cidade onde a gente morava aqui no Ceará, Brejo Santo, 60 km daqui de nós. Aí o museu abriu lá. Aí a chamada do pessoal do museu, o serrote que cortou a perna do cangaceiro, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Que chamada boa para você ir Rapaz. lá ver. Mas é, rapaz, cada coisa. E o Brasil, ele tem muita, essa diversidade é impressionante, né? Porque você vai aos extremos, é um país continental, né? De ver Pois que, é, de um extremo a outro tem toda uma mudança, né? Mudança de clima, mudança de alimento, mudança do dialeto. não, impressionante. Você é da onde, Bira? Você é daí mesmo? Sou de Goiânia, Goiânia. Goiânia, Goiás. Olha só, rapaz. É, Nós tínhamos, enquanto eu abri aí para todo mundo, nós tínhamos um restaurante em Goiânia. é mesmo. Beleza, irmão Bira. Aí nós estamos todos felizes, aí vivendo conhecer o sertão, apaixonamos, entregamos o restaurante, demos o restaurante da minha cunhada e viemos. Rapaz. E vocês estão quanto tempo aí?
6 anos no Ceará. Rapaz. Aqui na cidade de Mauriti, 3 anos. Vamos para o 4º ano agora. E você já tinha ido para aí ou não? Nunca. Meu sonho era para ir para o norte de Minas Gerais. Rapaz. Aí Deus me manda para o Ceará. Como eu e minha esposa falamos que Celalá. Deus manda para o Celalá. Tá frio aí, Valéria? Tá muito frio. Aí tá Bate as cobertas aqui. Quantos Aqui graus aí, mano? Eu nem sei, mas tá bem friozinho. Aqui no sítio é mais frio, né? Bem mais Nossa, frio. eu sou no sítio. O Daniel deve estar também passando frio também. Aqui perto, Barros. Eu tava falando, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dan. Oi, meu irmão. Tá friozinho, graças a Deus por aqui. Eu sou de Anápolis. Você é de Anápolis, mano? Sim. Olha. A Suíça do Centro-Oeste. Lá é muito frio também, porque é muito alto, né? A cidade. Eu fiz seminário em Anápolis, não se percebe. Ah, é? Qual aí? Qual O seminário? CTCEB é da Cristã Evangélica, ali perto da Faculdade Unievangélica, onde a TV agora é a TV Tocantins, no terreno do seminário. Ah, tá. Interessante, aí ninguém sabia da história. Eu fui pesquisar, porque a TV tem um canal aqui, bem nessa região. Lá o seminário é o meio do Centro-Oeste. Eu fiz comecei fazendo lá na Assembleia de Deus do Clarimundo. Aí depois eu fui para o Paraná, fiz lá no Seminário Presbiteriano, lá em Cianorte. Nossa, Paraná. Fiquei 5 anos lá. Lá que é frio. Você está hoje, minha irmã? Eu estou aqui em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Tá por aí, Rio de Janeiro. Carioca falar. O pastor Jackson também está sentindo alegre, né, pastor? Tá frio aí também? Sim, uma sensação. A alegria para o cearense, nós que estamos no Ceará, a alegria é baixar a temperatura. Não é ter água todo dia, não, é baixar a temperatura. A água você se vira, baixou a temperatura, o ânimo aumenta, a alegria aumenta. A gente dorme melhor, acorda melhor, irmão. É muito bom, muito bom. Aí, tá vendo? Ele tá aqui perto de mim, Daniel tá perto de mim. Dá umas 2 horas, né, Daniel? Mais ou menos. Esse final de semana a gente teve um trabalho em Cajazeiras com filho de líderes e pastores. A gente eu dormi numa rede, no lado de fora, assim, na chácara. Nossa, que frio maravilhoso. Tinha tempo que eu não sentia tanto frio assim. Foi muito bom. É ótimo, é gostoso. O calor é complicado, né? O calor, ele tem uma... O frio você sente, você põe um casaco, né? Você se alimenta melhor. O calor a gente não consegue comer direito, você não... Tira um pouco, né, da nossa... Assim, é bom você estar no calor num ambiente fresco, né? Numa situação assim, mais... Eu fiz uma viagem missionária para a Ucrânia. Assim que começou a guerra, nós pegamos menos 30. Nossa, eu tenho uma amiga que ela está fazendo, a filha de uma amiga nossa. Ela a mãe é missionária na Índia há mais de 10 anos. Aí a filha foi fazer medicina na Rússia. E o casal que dá sustento para ela como missionária, assim, o refúgio dela, né, quando ela não está na Rússia estudando, ele mora na Sibéria. Meu Deus. Eu falei, minha filha, você veio para o Brasil? Ela falou, não, eu nem ligo com frio no Brasil, não. Sibéria, menos 49. Meu pai. Lá o pessoal dorme dentro do carro, por causa do ar-condicionado, que é o aquecedor, né? Quentinho. Aí o missionário lá da Sibéria disse que se ligar o carro, se você ligou o carro uma vez, aí você tem que manter o carro ligado. Tem que ficar ligado direto. 24 horas. Você não pode desligar ele. Se você desligar ele, você trinca o motor.
Misericórdia. Amém. Vamos começar, meus irmãos. O pessoal está com frio aí, alguns não vão poder vir, mas a gente dá seguimento aqui. Vanaíra, nossa irmã Vanaíra. Liga o microfone, minha irmã, ora para nós começar aí, em nome de Jesus. Liga o seu microfone, irmã Vanaíra Bastos. Está desligado. Está desligado. Nossa irmã Dorca, então, manda fogo aí. Manda fogo. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento tão especial, por essa noite abençoada, por nós estarmos nos conhecendo, por essa permissão tua nas nossas vidas, de entendermos o chamado e estarmos juntos um com o outro, compartilhando a tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, como a gente está hoje em poucas pessoas aqui, que é bacana, né? Que a gente pode tomar esse cafezinho aqui mais próximo. Eu queria que a gente pudesse compartilhar, queria ouvir, né? A gente se ouvia, as histórias de vocês. Claro, assim, né? Se a gente for falar a história mesmo, cada um aqui dá um podcast de horas. Mas de maneira, assim, né? Um pouco resumida, ouvir um pouco da história de vocês, né? Como que vocês começaram em missões, onde vocês estão, de que igrejas vocês pertencem, né? Para a gente estar se ouvindo. Nossos pastores aí, para uruguaios, e para a gente poder se conhecer, né, um pouco melhor. Hoje eu convidei o pastor Janilton, se não me engano, está fazendo um curso com a gente, só que ele teve um imprevisto com os missionários que estavam chegando lá. Ele ia compartilhar a história dele com a história indígena, né? Aí hoje ele falou, pô, Bruno, não vou conseguir estar, mas a gente vai estar na próxima. Então a ideia assim, é no final de cada sala dessa a gente ouvir, né? Uns irmãos aí, falar um pouco mais abertamente dos seus projetos, né? Até porque para a gente poder se inspirar também, né? Então vamos ouvir nosso irmão Bira aí, falar um pouco aí da sua trajetória, apresentar aí. Assim faz, irmãos. Como eu estava falando no início, eu acho que nem todos estavam aqui, eu sou pastor por chamado, missionário hoje no campo, sou da cidade de Goiânia, Goiás, e 6 anos atrás o Senhor nos chamou para a cidade do estado do Ceará. Hoje nós estamos na cidade de Mauriti, é uma cidade de 48 mil habitantes, maioria 200 sítios. Então, para os irmãos, quem não é do Nordeste, se situar, o sítio aqui é como uma currutela, um local de famílias se reúne, então divide os seus pedaços de terra, e a cidade tem 200 sítios, 9 deles mais populosos. Então, nós estamos aqui trabalhando com reforço escolar. O pretexto é reforço escolar, mas o nome bonito, o serviço principal é evangelismo. Hoje nós estamos com 10 crianças, nós já chegamos a ter 22 crianças, porque o governo mudou o regime do estudo, então tem o integral. Eu perdi muita criança para... Perdi não, eles tiveram que fazer a sua série integral. Saiu o áudio aí, pastor? Nós temos uma grande barreira com a questão religiosa na nossa cidade. O secretismo ainda é muito grande, até no meio cristão. Eu estava falando uma vez aqui que você pega, é verdade, você chega na casa de um irmão e está
Esse diz que é irmão, te dá paz do Senhor, graça e paz, mas ele está lá, está a Bíblia aberta no Salmo 91, o lenço do R.R. Soares de um lado, o envelope da Mundial, o Padre Cício em cima e outro santo do outro lado. Secretismo muito grande. Então, as nossas crianças, o governo do Ceará diz que a melhor aula foi, melhores escolas estão aqui no Ceará, mas eu tenho criança que está indo para o 9º ano, não sabe operação principal, as 4 operações, não sabe ler. Então, aqui a gente luta muito para que eles tenham dignidade, se valorizem. Vocês são professores? Só de coração. Que bênção, Arão, glória a Deus. Tudo eu tenho que fazer pedagogia. Eu estou tentando fazer esse ano, o ano que vem. Então, nós tínhamos uma oração. A nossa oração era: Senhor, se o Senhor quer nos permanecer nessa nação chamada Brasil, nesse estado chamado Ceará, nessa cidade chamada Maruti, nos proporciona, então, termos condições de ficarmos. E o ano passado nós conseguimos comprar dois, aqui nós chamamos de tarefa, dá 3.035 metros cada tarefa, e nós compramos 2, e nós vamos construir, então, agora a sede do Instituto Arte e Missões, começar esse ano a base, saímos do aluguel e vamos invadir os sítios com reforço escolar. É tão interessante que eles viram para nós e perguntam: quanto que custa? Eu falei: só vocês virem. Aí as crianças ganham tudo. Meus irmãos, não tem despesa nenhuma as crianças, e tudo que eu tenho hoje de material é Deus que nos proporcionou. Nós saímos de Goiânia, que estava falando para o irmão Bruno, e nós saímos de Goiânia, nós éramos empresários, minha esposa e eu tínhamos um restaurante que, aos olhos humanos, já ouvimos isso, né? Vocês é louco, de na época da pandemia, saindo da pandemia, nós tínhamos, assim, despesa líquida, uns 5 mil reais toda semana, e demos o restaurante para minha cunhada e colocamos o pé no campo. Estamos no campo missionário. É loucura? Sim, não digo que não é, mas é uma loucura boa dada por Deus. E não tenho medo de dizer, estava falando hoje para o Valdir, antes de entrarmos. Quando Deus chama, ele sustenta. E ele sustenta mesmo. Pode passar aquele apertinho, mas logo, logo você vem a bênção do Senhor e te suprir. E somos nós Arte e Missões. Arte e Missão, antigamente, era arte em eletricidade, porque eu sou eletrotécnico de profissão. Aí eu tirei a eletricidade e coloquei missão. E eu pensei, não vai, todo mundo falando, não vai pegar. Pegou, está aqui, nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. E são 10 crianças. São 10 crianças. Oi, atualmente são 10 crianças que se estão atendendo. Atualmente nós somos 10 crianças, mas são crianças assim. Eu tenho um aqui, uma das crianças que está com a gente, o pai era traficante, e o tráfico só esperou ele sair, o menino sair da casa e matou o pai lá dentro. Está aqui comigo. Outra, o pai morreu de repentina, tinha 4 anos. A menina tem os seus traumas até hoje e está aqui comigo. Já tive 2 autistas, e para mim foi uma benção, foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu tenho um, também uma benção. Eu não nego, eu seguro ele todas as pontas para não sair, e é um dos meninos que mais falam de Deus, e os pais totalmente evangélicos, totalmente católicos. Ele lê a Bíblia, ele conta o texto. Glória a Deus. Amém. Isso para nós é vitória, meu irmão. Eu falo aqui, só encerrando, eu sempre falo para eles, meus irmãos, meus amigos, meus meninos, eu chamo pequenos gafanhotos. Eu falo: olha, vocês aqui eu vou ouvir falar de médicos, vou ouvir falar de jogadores de futebol, eu vou ouvir falar de vereadores, prefeitos e senadores
se vocês crerem. Se vocês precisam de alguém para crer, eu estou crendo com vocês. Então, tem parte de vocês também. E assim estamos vivendo na obra, guardados pelo Senhor. E qual igreja que vocês fazem parte? Hoje nós estamos na Igreja Batista da Convenção. Nós saímos de Goiânia, também mandados pela Igreja Batista da Convenção, a igreja que meu cunhado e cunhada são pastores, mas foi aquele envio de tipo assim, vai, né? E assim, é uma igreja pequena, nós estamos também numa igreja pequena batista aqui da Convenção. É uma igreja que nós temos ajudado e forçando o reino, eles acreditarem mais no reino de Deus do que acreditar nas próprias mãos. E isso está sendo lutado dia após dia, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Dorca aí quer compartilhar aí? Quero sim. Quero. O meu chamado, eu tinha cerca de 12 anos, quando eu entendia que Deus estava me chamando para missões, porém, não me dediquei, eu era muito sapeca, né? Os meus pais sempre foram evangélicos, desde que meus 5 anos, eu tenho 59 hoje, louvo a Deus por isso. E desde meus 5 anos mas durante esse período houve muitos altos e baixos, só a partir dos 40 anos foi que eu fui fazer um seminário, fiz teologia e missiologia aqui no Recife, né, no STPN. E assim, depois o Senhor começou a me enviar a alguns campos, já fiz algumas viagens missionárias com a caravana do Bio Crente. E hoje tenho trabalho na minha igreja, tenho trabalhado na minha igreja, tenho um grupo onde faço um discipulado pessoal com 7 mulheres. Elas vêm quinzenalmente aqui na minha casa, onde a gente estuda a palavra de Deus. Elas são daqui do bairro que eu moro em São Lourenço. E elas são daqui do bairro, não são da mesma igreja, elas são de igrejas diferentes, todas elas. E, assim, tem sido bênção de Deus, eu continuo fazendo missão, passei 1 ano e 6 meses em Caridade do Piauí, quando lá o Senhor me mandou vir para casa, e no final de 2024 eu vim para casa, e até então o Senhor tem me mantido em casa. Agora, há 1 mês, o Senhor colocou no meu coração de ir para a Argentina, onde eu estou me preparando para ir para a Argentina. Estou numa campanha para levantar R$15.000. A igreja está me apoiando, a igreja que eu faço parte, que é a Igreja Batista Missionária, aqui em São Lourenço. E tem sido bênção, né? Depois de 1 ano e meio em casa, onde Deus fez muitas coisas, incluindo, me tirou do campo para poder eu entender algumas coisas, incluindo levar a minha mãe para casa. E, assim, foram períodos difíceis, mas aí depois que passou tudo, que o Senhor ajustou a minha mente, aí eu comecei a perguntar para ele, vou ficar em parada mesmo? Vou ficar em casa, trabalhando só, aqui em São Lourenço? E aí, há mais ou menos 1 mês atrás, o Senhor está me enviando para a Argentina. Tem sido bênção durante essa campanha, tem sido complicado às vezes, porque eu comecei a entender, assim, é surreal. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu abri mão de tudo, eu tenho gastronomia, já tive meu restaurante, e abri mão de tudo para ser sustentada pelo Senhor. Foi outro período muito difícil, porque na minha cabeça aquilo era surreal. E o Senhor dizia que Ele me queria para Ele, trabalhando para Ele, e Ele iria me sustentar. Então, eu entendo quando o irmão diz assim, de ser sustentado pelo Senhor é muito bom, e é verdade. Ele tem enviado extremamente o necessário, né? E é muito bom, é muito gostoso quando a gente conversa com Deus as nossas necessidades e Ele supre em todos os sentidos. Amém. Então, tem muita bênção, né? Eu disse hoje para as meninas que hoje nós tivemos reunião
eu sou privilegiada. Eu sou muito privilegiada porque eu tenho obedecido a Deus, não porque eu quero, mas porque eu entendi o chamado dele. Aí a menina tudo preocupada, porque eu vou passar 3 meses na Argentina, e ela disse, por que a senhora vai? Aí porque eu entendi o chamado de Deus. Só por isso. Não é porque eu quero ir, é porque eu entendi o chamado de Deus e eu quero obedecer. E obedecer é muito bom. Às vezes a gente diz assim, mas é muito ruim, é muito difícil, mas é bom. É algo assim, eu não sei nem como explicar o que eu sinto no sentido de obedecer. Eu espero, não obedeço porque eu quero, eu obedeço porque eu entendo, Deus me fez entender a palavra dele e o sentido de obedecer. Então, eu sou muito feliz por isso. Né? Mesmo com algumas críticas familiares, algumas críticas de alguns amigos me chamando de doida, mas aí é uma loucura boa. E eu gosto dessa loucura porque não é minha. A loucura não é minha no sentido humano, mas é o Senhor que está fazendo. E isso é Glória a muito bom, Deus. muito bom. Amém, minha irmã. É isso mesmo. A gente tem um ditado que falam da mãe, né? Que ser mãe é padecer no paraíso. E a gente, missionário, às vezes também é assim, né? Verdade. A gente está no lugar, às vezes, passando sufoco, assim, mas crendo em Deus e feliz, né? No Senhor, assim, de que realmente é só a gente que entende, né? As pessoas de fora realmente não E entendem. até mais assim, embora eu tenha 2 filhos, já são adultos, 39 e 40 anos, mas assim, eu não tenho aquele feedback que eu vejo o povo ter com criança. E Deus está me levando já há 1 ano a estar trabalhando com criança. E é muito maluco na minha cabeça, né? Porque aí a gente fala, mas tu não tem jeito. E na hora que eu estou ali trabalhando com as crianças, dando algum ensinamento, quando eu termino assim, não fui eu, não. Não fui eu. Depois as crianças vêm e abraçam e me dão um beijo. Aí eu fico, poxa, não foi eu, não. Foi o senhor. Irmã, agora a irmã imagina um homem de 1,88 m, Exato. tamanho que eu sou, brincando com criança. É, exato. E aí eu, com a Drica e o Valdir, né? Eu estou com eles, eu sou a Batatinha e estou num processo de aprendizado, porque eu descobri que na Argentina eu vou trabalhar muito com criança, e aí eu tenho chegado mais junto com eles para continuar esse processo de grande aprendizado e estar junto com essa maravilha de Deus que são as crianças. Glória a Deus, rapaz, olha. Da oficina, Ivanete, que teve. É o Valdir que está falando aí, né? Eu participei da Sou oficina. eu. Exato, sábado. Eles tiveram uma oficina na Jocum aqui, Jocum Recife, eu fui com eles, passei o dia, foi assim, o senhor falou muito no meu coração, e eles fizeram uma dinâmica do nariz, e o senhor falou, você vai comprar, eu vou lhe dar a condição de você comprar para levar os nariz. Aí o senhor falando assim comigo, nesse sentido de levar o nariz, que nariz? Na minha mente, aí eu me liguei que eu estava com o nariz vermelho, e assim, entendi, Senhor, entendi. Né? Aí eu já falei com eles, preciso da ajuda de vocês para comprar nariz, para comprar maquiagem, para levar. Já falei com a missionária de lá, se eu posso ter esse feedback. Ela disse, traga o material que a gente vai fazendo gradativamente aqui. Pronto. Estou levando, eu sei que Deus vai mandar o financeiro, não tenho dúvida disso, né? De que Deus vai fazer. E foi assim, muito bom. Como eu sempre costumo dizer assim, para mim é surreal, humanamente falando, mas entendendo o espiritual, não tenho dúvidas de que Deus continua no comando, fazendo, e eu só quero obedecer. Amém. Irmão Valdir, fala então aí também um pouco da sua história aí, aproveitando o gancho aí. Oi, minha irmã? Tá aberto o microfone, tá? Agora tá. Só vou pedir para quem não for falar, só fechar, porque a gente está gravando, e aí toda vez que tem um ruído, interfere. Então, quando a irmã não estiver falando, só pode fechar. Aí, quando a irmã falar, a senhora abre.
Pode falar, irmão Valdir. Pastor Valdir. Boa noite, graças a paz. Nesse instante eu estava conversando aí com o Bira, e a gente estava compartilhando um pouco aí de o que Deus está fazendo, né? Me chamo Valdir, tenho 46 anos, estou com a minha esposa. Hoje ela está com cólica, hoje ela está ali descansando ali, ela está no cantinho dela, mas está escutando. Faço parte aqui de Camaragibe, próximo de Recife é o quê? 30 minutos de Recife. E moro na cidade de São Lourenço, que também é um bairro. Tudo próximo aqui, dá 30 minutos no mínimo de carro. De ônibus dá quase 2 horas, porque esse negócio de integração só faz atrapalhar o povo. E aqui é uma integração em cima da outra. Aí comecei de missão em 2012, né, quando me converti, né, e começou de missões através do sopão, né? Muitas pessoas dizem, entregar sopa, mas foi algo muito bom, porque onde a gente chegava, tinha uma comunidade aqui próximo, o pessoal tinha, todo sábado tinha pagode, tinha essas coisas. Quando a gente chegou lá, o evangelho mudou aquele lugar. O pagode acabou, as pessoas ali tem muitas pessoas que se converteram, e fazendo bazar, e várias outras atividades, mas assim, Senhor, eu quero mais. Aí, em 2017, conheci o Clau, né, com a palhaçaria, através do meu amigo Emerson, que ele já tinha muito tempo. Aí fui para o hospital, um dos grandes hospitais aqui do Recife, que é o Otávio de Freitas. Tem a restauração, Otávio de Freitas e o Getúlio Vargas. E daí a gente começou a palhaçaria dentro do hospital. Então é totalmente diferente. Hospital e evangelismo em rua. Porque pessoas que estão no hospital, doente. Vem fazer palhaçada aqui, quero saber não. E eu não quero ver não e tal. Mas isso o Senhor veio na estratégia, a gente indo e chegando até essas pessoas. Quando via, tinha as pessoas querendo, fala alguma coisa, a gente chegava, sentava, conversava, compartilhava, sabendo que a saúde pública, já naquela época, era um caos, imagine hoje. Então, via isso, Deus movendo, assim, Senhor, eu quero mais. E daí a gente fez o Transcultural, Paraguai, em 2019, foi algo surreal, através do Léo, onde eu conheci o Léo, para ter ideia, eu conheci o Léo assim, no dia só, fui posto aqui, posto de gasolina, ele me conta tal lugar. Aí falei com ela, a gente vai viajar, preciso de um cartão de crédito. Ele prestou o cartão dele de R$ 9.000, que loucura. E foi isso, até hoje tenho amizade com o Léo, desde 2017. Aí Léo viu, não, é rede, então vamos embora. Aí prestou o cartão, a gente foi para o Paraguai. E aí a gente pagou todas as parcelas. E hoje a gente tem amizade com o Léo, e Léo tem isso, né, compartilhado. E daí, Transcultural, e hoje também tinha o Expressão do Riso, que era um grupo de clown, onde a gente, como diz, né, discipulava palhaços, né? A gente dava, não a oficina, mas dando umas técnicas, e aí a gente criou um grupo, chegar a 12 pessoas. Aí daí o grupo foi crescendo e diminuindo, cada um para os seus lugares, né? E hoje só está eu e minha esposa, Maria Mola e meu Molo. E hoje o Senhor nos levou na escola particular, onde a gente ama criança. Sabendo que criança, assim, quando chega, Maria Mole, meu mole, e chega, dá um abraço, e veio muitas crianças típicas hoje, né, na escola, né? Como o pastor Beira, eu falei pastor Beira, Beira disse que ia abrir uma agência missionária aí, ele disse que queria dar aula de palhaçaria, ele vai ser o primeiro aí, ser um palhaço, trazendo o rei de Deus. E ele disse, tem um circo lá, né, Beira? Ele disse que o circo lá, e tu sabe, né, palhaço fala um bocado de bobagem, as crianças ficam bestas. Imagina a gente falando do evangelho, trazendo uma redenção de Cristo. E a gente fala que na aula de palhaçaria, como a gente deu a ele e várias outras pessoas, que o nariz vermelho significa a morte de Jesus na cruz. Então, Jesus morreu na cruz, entregou por nós, o terceiro dele ressuscitou. Então, o vermelho, quando a pessoa, esse nariz vermelho significa a morte de Cristo. Então, nós fomos redimidos. Então, é sobre isso. Então, a palhaçaria não é só uma pintura. Então, tem uma característica. A turma espera algo de você. Quando você vai para algum espetáculo, a turma olha assim, quer algo de você. Então, Deus vai dando estratégia. Eu sou uma pessoa ainda tímida, incrível que pareça, mas de vez em quando, né? A Maria Mole é mais desenvolta, né? E hoje a gente está alcançando, sabendo até no corridas, e hoje está uma febre de corridas, né? Então, hoje tem alcançado corridas, locução. Maria, eu e ela faz locução de corrida, ia ter até uma hoje, mas sei que ela estava com cólica, e a gente está fazendo, e isso o reino está expandindo, está levando para lugares que nunca imaginamos. Você está falando corrida de rua? Isso, corrida de rua, é locução, faz locução. Aí disse, não, Adriana, a Drica, locutora é diferenciada. Não, não é diferenciada, não, o reino. É uma fala. Ela chegou mesmo domingo retrasado,
Aí chegou para uma colega dela, ela corre, né, corredora, aí chegou para ela, Jesus te ama, chegou ela, deu um abraço. Aí depois, outro dia, no mesmo dia, assim, ela deu feedback, ela disse, nossa, faz tempo que eu não senti um abraço, esse seu abraço foi muito diferente. Para mim, hoje eu me senti aliviado, sabe? É sobre isso, onde a gente está na missão, no quilombola, indígena, na região do sertão, onde for, o evangelho a gente não pode limitar, como eu falei com o pastor Bira. A gente limita muito Deus na caixinha. Deus é tão grande que a gente não imagina. 15 mil reais, o que é 15 mil reais para Deus? É nada, meu irmão. Quando eu fiz a Etédia, e ela estava dando 12 mil. Aí tem nosso 1 a 1, se chama discipulador, né? Uma vez na semana, é o Marcelo. Aí disse, Deus chamou ele pagar a conta. Então, se ele chamou, meu filho, não olhe nem para trás, ele vai pagar a conta. Nos 48 do segundo tempo, o valor chega, ainda chega mais dobrado. Então é isso aí, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus, tremendo demais. Pastor Jackson, fala, meu pastorzão. Compartilha com a gente aí. Amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e ouvindo os testemunhos, vendo como Deus usa cada um de vocês, a gente se motiva e se inspira. Como Deus se utiliza da capacidade de cada um nessa diversidade de como as estratégias do Evangelho chegam nas comunidades. Meu nome é Jackson, tenho 42 anos, sou pastor da Assembleia de Deus, aqui no Ceará. A gente é ligado à Convenção Estadual aqui do Ceará. E eu fui enviado pela cidade de Campos Sales para revitalizar um campo. E através desse trabalho de 1 ano de revitalização, como missionário em tempo integral, a gente foi enviado ao campo eclesiástico. E nós estamos aqui no terceiro campo. No primeiro campo eu só passei 1 ano, que foi um processo de experiência, de treinamento, né? E aí nós fomos enviados para um campo em Caririaçu, aqui depois do Juazeiro do Norte. Ficamos lá 5 anos e 4 meses, e de lá fomos transferidos aqui para Vila Nova, que é um distrito de Tarrafas, Ceará. Tarrafas é um município de aproximadamente 7.000 a 8.000 habitantes, e o campo missionário que eu estou aqui, ele tem uma população de umas 2.000 pessoas. São 20 povoados ao todo, incluindo um distrito que a gente chama de sede, que é onde tem a igreja sede, e mais algumas vilas e alguns vilarejos e alguns povoados também, que a gente chama de ribeira, que são sítios, casas espalhadas ao longo de uma estrada de terra dentro aqui do sertão. Nós estamos aqui há 5 anos e 4 meses, estamos em tempo integral. A igreja local, ela tem uma certa estrutura física, tem alguns membros, mas ela está num processo de revitalização. Por quê? Porque ela já alcançou um número maior de irmãos, ela já teve um período de crescimento, de avivamento, e aí vieram situações posteriores, devido a ser sítio, muita gente vai embora, houveram também muitas desistências, e a gente está nesse processo de revitalização. E convivendo com outras agências missionárias, conhecendo encontros de missões como o que eu encontrei o irmão Léo, que foi a consulta missionária do sertão nordestino. Eles fazem esse encontro uma vez por ano, na região aqui do Nordeste, e o desafio é mobilizar os pastores de campos missionários
para que eles possam adquirir ferramentas, estratégias, modelos de evangelismo, e a gente tem adotado alguns trabalhos com criança, por exemplo. Conhecemos um projeto por nome de Projeto Casa Escola, e a gente já conseguiu treinar alguns nativos aqui, alguns irmãos, para trabalhar com criança. A gente já conseguiu abrir alguns trabalhos com criança, e a gente desenvolve outros trabalhos, como encontro com casais, encontro para mulheres, encontro para homens, e nesses encontros a gente usa a estratégia de evangelizar distintamente os homens, as mulheres, as crianças. E um dos desafios que nós já compartilhamos com os irmãos aqui, que é a compra da casa pastoral. Nós, inclusive, alguns irmãos aí da mesa missionária nos ofertaram, e eu louvo a Deus por isso, agradeço demais pelas orações. Já mudamos aqui o valor, já estamos bem mais próximo, e com grandes expectativas de conseguir consolidar esse desafio, que não vai ser uma bênção só para mim, porque a gente fica um tempo no campo e depois é transferido para outro lugar, né? Depois é transferido. Então a gente cumpre ali um desafio, realiza um trabalho, e nós estamos realizando esse trabalho aqui. Temos a igreja sede, temos algumas que chamamos de congregações no entorno, 12 quilômetros, 15 quilômetros no raio, no entorno da nossa comunidade. E um dos nossos desafios aqui é formar nativos para que eles deem continuidade aos trabalhos locais, sem que sofra a necessidade da continuação da obra. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar falando, nem contabilizei o tempo, não sei se já tomei muito tempo, por conhecer vocês. Esses encontros nos motivam, nos dão uma injeção de ânimo, porque a gente acaba se renovando, se fortalecendo. Às vezes a gente está triste, está preocupado, mas a gente vai se fortalecendo com os testemunhos dos irmãos e desse encontro, né, da mesa, que tem proporcionado isso para nós. Obrigado. Falei alguma coisa, não dá para falar tudo, como o Bruno falou, mas foi muito bom poder falar. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Se a gente for falar aqui, vai embora. Mas é maravilhoso ouvir esses relatos aí. Irmã missionária Valéria. Boa noite, irmãos. Fala aqui do Rio de Janeiro, vizinha aqui do Bruno e de outros irmãos aí. Estamos aqui há 2 anos, apesar de que eu já morei aqui no Rio de Janeiro várias vezes, porque meu esposo é militar, então nós ficávamos entre Brasília e Rio, né? E já há 25 anos nós nos casamos e já começamos no trabalho missionário. Eu tenho 3 filhos e os nossos filhos também já cresceram fazendo viagens, indo para a Amazônia. Nós fizemos também durante 3 anos um trabalho entre os Terenas, lá em Miranda, Mato Grosso do Sul. E quando o meu esposo se aposentou, há 4 anos, a gente decidiu que a gente ia servir integralmente no ministério. E aí saímos e fomos... eu gosto de falar que a gente foi igual a Abraão, né? A gente não sabia para onde ir, a gente só foi, né? A gente tinha uma ideia de local, porque eu tenho um irmão que mora em Lisboa, então a gente foi para lá para começar. E quando chegamos lá, o Senhor nos deu um motorhome de 6 lugares, e a gente viajou para 23 países lá da Europa nesse motorhomezinho. E foi um tempo muito bom de aprendizado, porque apesar da gente não ter experiência assim de motorhome, nem com dessas viagens longas pela Europa, o Senhor foi nos conduzindo em todas as coisas. Foram 8 meses
morando nesse motorhome, sem sair, né, sem parar. E aí a gente fomos até a Grécia, colocamos o motorhome no ferry e atravessamos para a Grécia, fomos a Macedônia, fomos Gálatas, fomos em vários lugares. E o Senhor ia abrindo as portas, né? A gente chegava num lugar e o Senhor direcionava o que era para a gente fazer. Quem era para a gente visitar, o que era para a gente fazer, e assim foi toda a viagem. E aí nós paramos 1 ano e pouco em Portugal, e aí a gente ficou esse tempo lá, e nesse período de descanso, né, porque, assim, antes da gente sair para Portugal, o Senhor já nos deu uma palavra, uma missão, na verdade, que é ir a todos os países, né, a todas as nações, como João Batista prepara no caminho do Senhor, falando que o Senhor vai voltar, que o Senhor vem redimir a terra, que o Senhor vem redimir o povo, que aquele povo já foi comprado pelo Senhor. E todo lugar que a gente vai, a gente constrói um altar de adoração ao Senhor, mesmo que seja nos lugares mais ermos, né, como Albânia e alguns países que a gente não vê assim a referência de Deus, uma igreja, uma cruz, uma coisa assim, por esses países majoritariamente muçulmanos. A nossa ida nesses lugares foi exatamente para proclamar ali que o Senhor é o rei de toda a terra. Então a gente chegava, cantava, lia salmos e falava realmente no mundo espiritual que aquela terra tinha dono, né? Apesar de muitas vezes não parecer, mas aquela terra tem um dono, e o Senhor é o dono de toda a terra. E antes da gente sair, a gente já tinha essa missão. Mas a gente viaja e aí o Senhor nos dá um tempinho para a gente descansar, né? Porque como a gente tem essas crianças, temos 3 filhos, inclusive a nossa filha mais nova foi em idade escolar. A minha filha trancou a faculdade quando a gente foi, ficou 6 meses viajando com a gente, depois voltou para terminar a faculdade. O meu filho do meio terminou o 2º grau no motorhome, fazendo EAD. E a nossa filha mais nova fez 2 anos estudando uma parte em Portugal e outra parte fazendo homeschooling dos Estados Unidos. Só que mesmo assim, quando a gente voltou para o Brasil, ela ficou com essa diferença de 2 anos na escola, né? Na grade escolar. Então, a gente teve essa preocupação de como que seria, porque ela voltaria para o 3º ano de novo, apesar de ter passado 2 anos, na sequência, conforme as leis, né, aqui do Brasil. E a gente estava muito preocupado com isso, porque ela ia ficar se sentindo mal, imagina, já tinha crescido, já estava grande no meio de crianças pequenas, e aí a gente ficou assim, né? E aí, quando nós chegamos, meu esposo foi lá na escola para fazer a matrícula dela, eles falaram que ia fazer um teste de nivelamento, né, para saber em que fase ela estava. E nesse teste que ela fez, quando eu fui lá para saber o resultado, a coordenadora pedagógica me chamou e falou: olha, a sua filha não pode ser colocada no 4º ano, ela tem que ir para o 5º ano direto, porque o nível dela está muito superior, o nível dela é de nível de 5º ano, ou seja, os 2 anos que ela ficou praticamente sem estudar conforme a grade do Brasil, foi os 2 anos que o Senhor colocou ela lá na frente. Então, assim, o Senhor cuidou de tudo durante esses 2 anos. A gente não tinha plano de saúde quando a gente estava viajando de motorhome, ninguém ficou doente. O motorhome nunca estourou um pneu com a gente, né, nesses 8 meses de viagem. E quando nós fomos para os Estados Unidos, o Senhor nos deu o motorhome, literalmente, nós fomos comprar um motorhome de um rapaz que também era cristão,
E aí, quando nós contamos para ele a missão que o Senhor tinha confiado a nós de irmos nos 4 cantos dos Estados Unidos orar, né? Que foi isso que o Senhor nos comissionou fazer. E aí, quando a gente contou para ele que a gente tinha ido lá com a missão de abençoar os Estados Unidos, de orar pelas universidades, de abençoar a terra, de abençoar os missionários, como gratidão, né? Porque os Estados Unidos sempre enviou missionários, sempre abençoou, são tantas instituições sustentadas pelos Estados Unidos. Então, Deus tinha nos mandado ali para abençoar. Nós não fomos lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, nós fomos lá para abençoar aquela nação. E aí, quando ele fez um negócio com o meu marido, o motorhome que a gente ia comprar era 12 mil dólares. Aí, quando nós chegamos, contamos todo esse plano para ele, ele falou, não, faço por 10. Me paga só 10 e paga do jeito que você puder. Aí, o nosso combinado foi de pagar 1.500 dólares por mês. Só que no primeiro mês, quando a gente saiu de lá da casa dele, o motorhome estava 7 anos parado. Então, os pneus estavam tudo muito ressecado. Aí começou quebrar os pneus, como é que fala? Estourar os pneus. E aí, nos Estados Unidos, um pneu é mais de 100 dólares. E para trocar o pneu é mais 100 dólares. E não pode só trocar o pneu e deixar lá, você tem que dar um fim para o pneu, é mais 20 dólares. Ou seja, só para a gente comprar o pneu e trocar seria 220 dólares ali no mínimo, né? E são 6 pneus, os 6 pneus estouraram. Foram estourando assim ao longo da viagem, né? A gente saiu da Flórida e fomos para São Francisco. Quando chegamos em São Francisco, tinha estourado 6 pneus. Aí, meu marido falou com o rapaz, né, que tinha vendido o motorhome pra gente. Falou, olha, a gente não vai ter como continuar, porque ou a gente viaja ou a gente compra pneu. Então, a gente vai vender o motorhome e vamos te pagar o dinheiro que a gente está te devendo, né, que no caso seria 9 mil dólares, porque a gente só tinha pagado 1.000. E nós vamos pagar o dinheiro que a gente está te devendo e vamos encerrar a viagem por aqui. Aí ele mandou um recado para o meu marido assim, olha, vocês podem vender o motorhome e todo o dinheiro do motorhome vocês investam na missão. E nos deu o motorhome, né? E aí, numa mesa lá que a gente estava contando esse testemunho, os meus primos fizeram uma vaquinha lá na hora assim, do jantar e nos deu 6 motorhomes de presente. Então, resumindo, a gente não precisou vender o motorhome, não precisamos pagar mais as prestações, saímos de São Francisco, fizemos todos os Estados Unidos, do norte ao sul, leste a oeste, né? Fomos até Vermont, lá divisos com o Canadá, fizemos 30 estados dos Estados Unidos, cumprindo a missão que o Senhor tinha nos confiado, e, assim, esse testemunho foi, assim, para ele, né, para o rapaz que vendeu o motorhome para a gente, ele foi um instrumento do Senhor usado para que a gente conseguisse completar essa missão, né? E aí, voltamos para o Brasil, porque a nossa filha ia casar. Casamos a nossa filha com a intenção de passar um tempo aqui descansando, porque foram praticamente 2 anos, quase 3 anos viajando, né, sem parar. E aí a gente está aqui agora nesse oásis, que é o sítio da igreja. Estamos cuidando aqui do sítio, estamos trabalhando na igreja, meu esposo é músico, trabalho na igreja, eu trabalho com crianças, sou professora também. E nós estamos nos preparando aí para a próxima missão, que o Senhor já colocou no nosso coração, mas como eu acredito que a maioria de vocês aí, primeiro a gente ganha a guerra no mundo espiritual, né? E acerta os ponteiros para depois ir. Então, a gente está nesse período aí de oração para que o Senhor nos conduza e nos dirija para a próxima viagem aí. Glória a Deus, amém. Tremendo, hein? Meu Deus.
É bom que está gravado isso aqui, depois a gente pode ouvir com calma e compartilhar. Pastor Roberto, nosso pastorzão uruguaio, pero vive em Paraguai. Mais paraguaio que uruguaio. Aí, Mas é muito edificante ouvir tantos testemunhos, tantas vozes e vidas dando glória a Deus em viagem, na igreja, com desafios, eu sei que é muito difícil, mas eu gosto muito de ouvir, hein? Bom, eu sou pastor da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de São Paulo, está a sede central. Eu sou uruguaio, missionário, eu faço parte de WH e agora somos os líderes de campo aqui no WH Paraguai. Temos uma pequena igreja também em processo de revitalização, como um pastor falou, creo que é o pastor Jackson falou assim também. Nossa igreja está num processo de revitalização, mas estamos trabalhando com crianças também. Temos essa carga. Bruno conhece um pouco. Bruno faz parte disso também. Temos entre 20 e 30 crianças. Como também contava o pastor missionário Bira. Aqui, pastor, temos crianças de 12, 13 anos e eles não sabem ler. Muitos conhecem as letras, mas não sabem ler. Imagina isso, né? Então, temos essa carga, porque se você tem uma criança que não pode ler, qual vai ser o futuro para esse menino? Trabalhar para uma outra pessoa, sempre estar por embaixo de outros, e a dignidade dessa criança, como fica, né? Então, também eu sou professor de inglês, mas professor de coração também. Agora eu tenho quase 63 anos. Eu sou avô e com idade de aposentar, mas Deus não falou nada disso ainda, né? Estamos trabalhando muito, eu gosto muito de crianças. Agora começamos também a visitar um lugar de acolhimento, porque aí encontramos uma criança que antes visitava a igreja, e é uma menina, agora tem 10 anos, e não tem condições para volver com sua mãe, porque a mãe não está bem. Então, imagina. Então, agora também estamos orando, por que não adoptar, cuidar de crianças. Então, esse é todo um desafio, um motivo de oração, por favor, orar por isso. Eu penso e eu estou seguro que a igreja tem que ter esse ministério. Os orfanatos não é um plano de Deus, porque a igreja tem que ser hogar, a igreja tem que ser, as famílias da igreja têm que ser pais e mães. Então, essa é a minha oração. E temos uma base missionária
Janeiro temos um treinamento introdutório de missões, todo o mês de janeiro, sempre. Próximo janeiro vamos a ter. Você vai ter notícias disso. Mas, entanto, recebimos obreiros que queiram ter uma experiência transcultural. Agora estamos esperando por um grupo para o mês de agosto, uma turma que está muito animada, que eu gosto muito, e esperamos por eles. Mas, irmão, se você quer visitar, ajudar um tempo aqui, uma semana, 2, um mês, 3 meses, qualquer irmão é bem-vindo, sim? Tá bom? Então, esse é o nosso ministério, um pouco de hospitalidade, ajudar missionários que pensam vir para cá, para o Paraguai, e que não sabem como fazer. Bom, podem vir e nós podemos ajudar para direcionar, para ter um tempo de praticar o espanhol também. Então, todos são bem-vindos. É só ligar primeiro e está pronto, sim? Mas já temos 12 anos aqui no Paraguai, e esse é nosso trabalho, evangelizar, discipular, treinar obreiros e receber irmãos, ajudar irmãos que queiram trabalhar para o Senhor. E para mim é um prazer escutar tantas histórias, tantos testemunhos que glorificam a Deus, irmãos que, como alguém falou, obedeceram, e obedecer é bom, é muito bom, obedecer é excelente. Quando obedecemos, Deus abre portas, como a irmã contava, uma motorhome que nunca quebrou, 8 meses, viajando, andando, trabalhando. Quando obedecemos, Deus abre portas, abre portas. Ele chama e Ele cuida, Ele provê. Sim? Deus abençoe a cada um. Boa Amém, noite. pastor. Glória a Deus. Agosto já estamos chegando aí. Uma galera. Está perto, Augusto. Saudade aí. Amados, a gente está chegando no final da mesa. A gente tem tempo para mais uma pessoa compartilhar aí. Quem quer espontaneamente aí compartilhar conosco brevemente para a gente partir para o final. Calel. Arruma o microfone, Calel. Não. Alguém dou-lhe uma. Tá ouvindo agora? Sim. Gente, boa noite. Meu nome é Vanaira, eu sou de Feira de Santana, Bahia. Congrego na Igreja Batista Central, Pastor Jadson. Eu faço parte do Sertão Já, né? Já é a terceira viagem que eu faço. E eu faço um trabalho missionário no hospital, fiz capelania hospitalar, né? Faço visitas, eu levo a palavra, levo o kit de higiene, roupas, tem pessoas que moram em outra cidade, né? Fica internado e não tem condições de buscar. E faço também o trabalho aqui com as crianças aqui no condomínio, onde eu moro, que é condomínio do governo, Minha Casa e Minha Vida. E aqui tem muita, assim, pessoas envolvidas no tráfico. Inclusive, eu dou aula até filhos de traficante aqui nesse condomínio. Então, é um pouco do que eu posso fazer, né, para o reino, através do artesanato, que eu sou artesã, e eu levo a palavra através do artesanato. E eu faço esse trabalho aqui no condomínio, já há uns 3 anos, mais ou menos, né? E sempre que eu posso trazer pessoas para trazer a palavra aqui para as crianças, eu tenho feito isso.
Né, eu digo assim, não é ter o conhecimento que vocês têm, né? Não tenho assim a história que vocês têm, mas eu procuro fazer o ID. Eu tive perda de 2 filhos, eu tinha um filho gêmeos de 20 anos, meus filhos foram assassinados, né? Justamente por causa das drogas. E eu tenho assim enfrentado, eu digo que eu não sou depressiva, eu enfrento a depressão, né? Quando você enfrenta a depressão, é diferente de ser depressiva, porque o depressivo se entrega, né? E eu luto contra a depressão, fazendo o ida de papai, né? E assim, Deus tem me ajudado, abrindo assim caminhos para fazer esse trabalho, né? Muita coisa, como vocês têm a carreira grande, extensa, né? Mas eu estou começando agora, e é isso, né? Pedindo a Deus assim, sabedoria, estratégia, né? Para poder vencer essa batalha. Uau, meu Deus, irmã. Tremendo demais. Bira, Minha irmã, você falou que não tem experiência. Minha irmã, só pode colocar o nome do projeto da senhora. Minha casa é a igreja. Minha irmã, quem trabalha com comunidade sabe muito bem o que é você ter um filho de um traficante na sua sala de aula. Isso é. E Qualquer justamente eu faço coisinha trabalho que aqui for, dentro de minha casa. Eu faço dentro de minha casa, entendeu? qualquer coisinha que ele achar ruim, a senhora é uma vítima, mas Deus tem guardado e protegido a senhora de um tanto, porque eu vejo que o reino é isso, não é ser missionário, não é somente, não estou agredindo, não estou falando, não estou rebaixando, não é somente andar na Europa como a irmã Valéria andou, né? Não é somente estar no Paraguai quando o pastor está, nem em Serra Talhada, nem em qualquer outra cidade, pastor Jackson. Tarrafas? Nem em Tarrafas, nem em Mauriti, nem em Paraty, no meio das praias. Não, o trabalho da irmã, eu fiquei ouvindo aqui, a irmã falou que não tem tanta experiência. Minha irmã, a experiência da senhora bateu de 10-0 em muita gente aqui, em mim principalmente. É muita graça de Deus. É graça de Deus. Eu E fico tem medidas maravilhado. forças, né? Onde todo mundo ia dizer, eu não quero fazer isso porque tem um menino aqui que é filho do traficante. E Nós só está realmente, né? abraçando ele. É isso. Precisa ser abraçado, né? As pessoas falam assim, as pessoas que moram aqui falam assim, Vanaira, essas meninas te botam no bolso, né? Mas são essas pessoas difíceis que a gente tem que abraçar. Na verdade, porque, né? Porque uma criança que é fácil de lidar, é bom, é fácil, né? Mas quando a pessoa é difícil, né? Tem um assim, como eu falo assim, meu pai estava preso, ele saiu agora da prisão. Você tem que saber como acolher essa criança, né? Como acolher. Então, Deus tem me dado sabedoria, o pouco que eu posso fazer, eu faço, né? Então, eu estou aqui, inclusive, a mesa cheia de fitinhas, fazendo artesanato, preparando a aula, e assim vai, né? Até Deus me dá todas as ferramentas que eu preciso. Eu queria só contar uma experiência, só para encerrar. Eu posso até encerrar com oração, se você permitir. Amém, amém. sim, só vou compartilhar uma coisa antes, mas pode compartilhar aí. O pastor Janildão, nós chamamos de Janildão, ele é de Teixeira de Freitas. E ele é bombeiro, ele estava em Salvador quando ele foi bombeiro. E um grupo de comunidade invadiu um prédio. E todo mundo foi lá, queria tirar essas crianças e tudo mais. E ele sentiu no coração de dar aula de natação, porque os meninos estavam perto da praia e já tinha afogado 2 crianças da comunidade. Ele começou a pegar essas crianças e trabalhar com elas com natação, ensinando a nadar. Como bombeiro, ele ensinava todas as técnicas. E um dia, ele começou a entrar na comunidade, lá no prédio, e começou a evangelizar as crianças lá. E foi evangelizando. E ele foi transferido de cidade. E ele foi para Teixeira de Freitas. Lá se tornou pastor.
E um belo dia ele foi convidado para pregar no seminário, alguns anos depois, pregar no seminário de formatura da turma do seminário. E ele foi falar lá, um rapaz chegou nele: você lembra de mim? Ele: não, desculpa. Eu sou a primeira criança que você ensinou a nadar em Salvador. Hoje eu sou pastor porque você foi lá na comunidade falar do amor de Jesus. Eu poderia ser qualquer outro tipo de pessoa, como muitos dos meus amigos se tornaram. Hoje eu sou um pastor, estou me formando em pastor, como um pastor, porque você teve a ousadia de subir naquele prédio onde todo mundo tinha medo de subir e você levou o evangelho. Então, meus irmãos, minha irmã, essa criança que você está aí, um dia ela vai falar: olha, você mudou a minha vida. Eu creio. Glória a Deus. É realmente tremendo, irmãos. Eu tive na delegacia agora há pouco. Um amigo meu foi preso, questões assim de pensão alimentícia, né? Ele se converteu, deu uma legalidade, só que é um parceiro de missão aqui, de trabalho, e foi muito duro ir lá ver ele, né? Tive lá, foi hoje que aconteceu, orei lá por ele, dei uma palavra, enfim. Do lado tinha uma criança, um jovem de 14 anos numa cela do lado, que o policial ainda falou assim: olha, aí, precisa de um pastor, isso aí dá trabalho, toda hora a gente pega ele. E é muito duro, realmente, você lidar com essas questões. A gente está vendo aqui no coletivo todo mundo envolvido com crianças, né? Eu trabalhei desde 2016 com skate e dei aula para muita criança de 10 anos, 12 anos. Hoje praticamente 10 anos depois, já são homens. Hoje encontrei fui pegar meu filho na escola, encontrei um lá, grandão já. Ei, tio, tudo bom? E realmente é um ministério que a gente deve olhar mesmo, né, com zelo para as crianças, para os adolescentes. No modo geral, eu fiquei impressionado aqui que todos aqui praticamente trabalham com crianças. A gente nem ouviu todos aqui, não vai dar tempo, mas, de fato, é o ministério que nas igrejas, né, no modo geral, as igrejas convencionais não dão nada para as crianças. E nós, né, que vamos, assim, estamos no campo aí, a gente olha para as crianças e vê, poxa, olha que tremendo, quanto a gente precisa investir nisso, quanto as igrejas quase nada fazem, na maioria dos casos, não estou falando todos, mas a maioria não tem aquela salinha onde empurra as crianças para lá, põe qualquer coisa só para não encher o saco no culto, mas não existe um trabalho assim constante. E eu fiquei muito impactado hoje ouvindo tantos relatos aqui. Existe essa janela 414, né, que muitos devem saber, que essa janela que vai causar um impacto, um tsunami mesmo nas próximas gerações, porque a gente está vendo isso, como é difícil, né, a gente lidar com essa questão de você deixar um legado, né, para essas crianças vivendo numa alta tecnologia, né, onde eu tenho 47 anos, né, então, assim, eu peguei o período que não usava celular, não usava nada, brincava, e hoje essas crianças já nascem dentro de um universo absurdo, né, de conhecimento, de tecnologia, de, de integração, mas qual é o legado, né, que os pais estão deixando para elas? Então, assim, isso, cara, é um despertar, sério. Eu tô saindo daqui hoje, apesar de estar com o coração aqui entristecido por essa questão aí, meu amigo, mas, assim, impactado, né, por ouvir que, de fato, é uma coisa meio que unânime, né, o trabalho com as crianças, não só como um assistencialismo, né? Essa questão, eu vou só tapar o buraco, mas de fato colocar o reino no coração delas para que, igual o pastor Bira falou, cara, chega daqui uns anos, pô, tio, você lembra, cara, um dia você foi lá na comunidade, você falou isso. Porque é dura. Eu já cheguei na aula de skate, cara, assim, eu dava aula segunda, quarta e sexta, tipo assim, dava aula na segunda, na quarta chegava, tio, olha aqui a foto, o moleque assassinado, meu aluno, assim, assassinado.
outros presos. Eu vou apresentar qualquer dia os trabalhos que eu realizo. Eu, de fato, a gente dá com muita criança. E não é comum alunos que foram presos, alunos que foram mortos, vários, assim, vários e vários casos. Aqui em Paraty é muito violento, uma cidade pequena, muito violenta, dominada pelo tráfico, assim, pesado. E é muito triste, meus irmãos. Então, assim, glória a Deus pela vida de vocês. Fico muito impactado por ver, né, toda essa entrega aí, essa questão da palhaçaria. Eu acho, rapaz, interessante isso daí, rapaz. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Vamos para aí, rapaz. Chama a gente que a gente vai. Eu sou doido, rapaz. Vontade não me falta. Mas que Deus abençoe, meus irmãos, a vida de vocês. Eu tenho certeza, cara, que tudo isso que a gente tem lá, todas essas sementes que nós lançamos, né, de fato, regando muitas vezes com lágrimas, né, de quebrantamento, de dedicação, isso vai dar muitos frutos. E a gente tem que deixar, de fato, um legado, né? A gente está agora na Copa do Mundo, é uma ótima oportunidade também para a gente, sabe, ir para cima, pegar esse tema e, né, fazer um bom uso, né, disso daí, porque a criança gosta do futebol. Hoje mesmo fui ali, comprei um álbum de figurinha para o meu filho. Eu não sou muito chegado em futebol, mas assim, eu acho uma oportunidade, né, de você estar interagindo com isso daí. A gente tem que aproveitar, né, todas as questões. Apesar de eu gostar do skate, particularmente, mas o futebol é uma coisa quase que unânime, né? Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Amém? Ô, Bira, então nos dá a honra aí de você orar pela gente aí, pastorzão. Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, como é bom, Pai, saber que o Senhor age lá no Paraguai, com as crianças, ó Pai, através do nosso pastor, Pai, que o Senhor tem guardado a vida dele, da sua família, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça um milagre ali, que nessa equipe que sai agora junto com o Bruno, Pai, chegue lá e faça aquele rebuliço no nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que trabalha, Senhor, em todos os cantos, ó Pai. Na minha irmã que está lá em Feira de Santana, Senhor, na Bahia, trazendo a palavra, Senhor, àquelas crianças da sua comunidade. Meu Jesus, o Senhor é tão bom que os teus olhos também passam lá em Recife, Senhor. E olha todos os irmãos que estão ali trabalhando, disposto a trabalhar, e os teus olhos também, Senhor, e com os ouvidos atende, Senhor, lá, Pai, no nosso Ceará, Senhor. Aqui nós temos 4 representantes do Ceará que eu vi, Senhor. Senhor, traz o teu amor, Senhor, aqui também, e dá disposição, Senhor, a todos que estão trabalhando com a graça do Senhor. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nunca deixou faltar nada aos teus filhos, ó Pai. Às vezes não temos muito, mas não falta. O básico o Senhor tem nos dado, o básico o Senhor tem nos abençoado. Pai, como é bom quando nós vemos testemunhos, ó Pai, de andar na Europa todo e o carro não estragar, de andar na América, Senhor, e o Senhor não deixou faltar o carro, não faltou nada, Senhor, não faltou nada. Oh, Jesus, como é bom ver testemunhos, ó Pai, de pessoas que estão achando, Senhor, que estão tão pequenas e elas são tão grandes, ó Pai, aos teus olhos, ó Pai. Como é bom saber, Senhor, que na arte da palhaçaria, no skate, no reforço escolar, no futebol, Senhor, na transmissão da Tua palavra, Senhor, em áudio, em vídeo, nós vemos o amor do Senhor manifestar na vida desses irmãos, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada vez mais os alunos do skate, que o Bruno esteja com estratégias, ó Pai, lançar o Teu nome, Senhor,
Oh, Pai, que radical é, Pai, ver o teu amor em todas as formas, todos os meios, oh Pai, sendo anunciados. Que maravilhoso é, Senhor, sentir a tua presença nesses dias que nós temos reunido em mesas, Pai, e vemos e ouvimos testemunhos que nos faz refletir com a cabeça no travesseiro e dizer: ah, Senhor, tu moves os céus e a terra quando o Senhor quer, que o servo do Senhor vai e vai, Pai. 15 mil não é nada para tua filha ir para a Argentina, Senhor. E lá ela vai falar do teu amor, da tua graça, Senhor. Não é nada. Como também não é nada para a construção para adquirir essa casa, para ser uma sede de teus filhos, ó Pai, que vão estar, Senhor, guardados e protegidos, ó Pai. Começa com o pastor Jackson, Pai, mas vai ser para outras pessoas, porque o Senhor vai colocar outras pessoas que se precisar. Pai, é maravilhoso saber que teus milagres acontecem em nosso meio. Pai, muito obrigado, leva teus filhos ao descanso agora, Pai. Dê estratégias de sono, no sono deles, ó Pai. Dê estratégias do teu reino, mas também dê o descanso merecedor dos teus filhos também, Pai. Isso que eu peço ao Senhor Jesus, em seu nome, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Se eu fosse pentecostal, eu ia dar uma rajada de língua aqui, viu? Faltou pouco. Deus abençoe, meus irmãos. Semana de Deus bênção. abençoe. Drica, Deus abençoe, Drica. Estamos em oração. Amém. Ela está aqui assistindo. Amém, amém. E quem sabe, eu vou na reunião, hein? Na inauguração da casa, hein, pastor Jackson? Em nome de Jesus. Assim que consolidar aqui, eu aviso para vocês. Estarei comunicando. Com certeza. Agora eu vou fazer missões no Paraguai e descanso em Paraty. Bom demais, né? Deus abençoe, meus irmãos. Amém.